O Lula, dessa vez, nessa eleição, né, nessa corrida presidencial, que seguramente será a última dele, muito provavelmente, ele parece um candidato, o Lula sem maquiagem, né? É o Lula sem a carta aos brasileiros, é o Lula sem o Antônio Palocci, é o Lula que não está preocupado em fazer acenos para lado nenhum. É ele, in natura. Né? E por falar em maquiagem, enquanto você comenta, eu vou pedir para a nossa produção pegar o que o PT anda fazendo do ponto de vista de maquiagem nas ruas, por exemplo, na Bahia, na semana passada. Aqui, ó, rapidinho, já na tela. E aí, o Paulo vai comentar, mas o que aconteceu, para quem está se deparando com essa imagem, esse vídeo pela primeira vez, isso foi literalmente maquiado, né? Ali são as ruas da Bahia, a campanha petista entrou de penetra nesse evento, isso aí não era, quem estava ali não estava lá para apoiar o PT, eles entraram no meio de uma comemoração no Estado. E as imagens são duplicadas, a gente tem até outras que a gente vai usando aqui, ó, você pode ver que aparece a mesma pessoa 2, 3 vezes, a mesma camiseta, né? Enfim, o PT disse que foi um erro técnico, mas é um erro crasso. Vai, Paulo Figueiredo, que eu te cortei. Nada, esse escândalo, eu acho que retrata muito o estado da nossa imprensa, né? 2 de julho, comemoração tradicional na Bahia, eu até tive a oportunidade de uma participação num desses programas, num desses morning shows que eu fiz aqui na Jovem Pan. Eu cheguei a mostrar que no 2 de julho de 2019 tinha mais gente do que teve nesse ano, ou seja, a participação do PT, se fez alguma coisa, foi diminuir a quantidade de pessoas comemorando. Eu acho que o pessoal vê o PT chegando e fala, nossa senhora, deixa eu ir embora daqui, deixa eu ir embora daqui. Inclusive, toda vez que dizem aí que estão tacando fezes no pessoal do PT, tem que ver se é isso mesmo, se não é o cheiro natural do ambiente, de quando chega a militância do PT. É só o pessoal Isso, pensando. É só o pessoal pensando, exatamente. É o aquecimento. Então não é bomba, não tem atentado. Talvez tenha, obviamente, sempre manifestando aqui contrariamente a qualquer tipo de violência, para não deixar dúvida, mas não impede que a gente faça brincadeiras, até porque tacar cocô não chega a ser exatamente uma violência. Mas, especificamente sobre essas imagens, tinha menos gente, e o que me chamou a atenção foi que, uma vez que o Stucker, né, o fotógrafo do Lula, publicou essas imagens, e todo mundo na internet imediatamente detectou os problemas, a velocidade com que a imprensa reagiu, como assessoria de imprensa do Lula, dizendo que havia sido um erro técnico, foi uma das coisas mais constrangedoras do jornalismo. Como é que pode? A imprensa não chamou especialistas que discordavam, não. Todos os sites da mídia, da velha mídia tradicional, vieram dando explicações com especialistas dizendo que era a coisa mais normal do mundo. E ainda abafaram o fato que eu estou dizendo, que a manifestação é tradicional. Se você olhar as imagens, você verá que a maioria das pessoas não estão vestidas com cores do PT ou nada do tipo, estão vestidas, inclusive, com as cores da Bahia, né? Com as cores do Estado, comemorando a independência baiana, o feriado tradicional. E ninguém na imprensa falou absolutamente nada, só serviram como assessoria de imprensa. E eu sempre faço o exercício, porque isso é uma forma bacana de você verificar a coerência. Eu sempre faço esse exercício. Coloquem-se do outro lado. Imaginem que tivesse sido o presidente Bolsonaro, que esse sim, todos os dias eu recebo vídeos com multidões atrás dele em todo o Brasil, que não saem na imprensa. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse feito numa dessas inúmeras aparições que ele faz com multidões atrás dele, digamos que ele tivesse cometido o erro, se foi erro, de divulgar uma imagem. Como é que será que a imprensa teria tratado o caso? Isso, para mim, mais do que a desonestidade do PT, que a gente... Tá, isso aí é simplesmente a ponta do iceberg, é o menor dos males da desonestidade do PT, é só um indíciozinho. Mais do que isso, eu acho que nesse momento ficou refletida a desonestidade da nossa imprensa moribunda.
Eu não sei, e aí vou passar aqui a palavra para o Roger comentar, mas eu não sei onde é que estavam as agências de checagem nesse momento, né? Porque quem reagiu, e o Paulo lembrou muito bem, foram as próprias reações, saíram entrevistando pessoas para dizer, não, aquilo foi um simples erro técnico. Mas e as agências de patrulha, né? A polícia da imprensa? Essas não apareceram nesse dia, né, Roger? Pois é. Tem a imprensa e tem também os próprios eleitores, gente que a gente vê nas redes sociais, que fala, como é que vocês fingem que não viram isso aí? A impressão que a gente tem é que se aparecesse um vídeo do próprio Lula com um revólver na mão matando o Celso Daniel, olha, tem um vídeo aqui, está provado que ele matou, iam falar, não, isso era um revólver de isqueiro, sabe? Você fala, vocês não estão vendo, ninguém, sabe? O próprio povo fala, não, como é que pode ainda ter eleitor do Lula? Isso é uma coisa impressionante, sabe? Por mais que digam o cara não simpatize com o Bolsonaro, só tem duas alternativas, não tem terceira via, isso é viagem. E uma das vias é o Lula, uma das vias é Maduro, sabe? É Argentina, é toda essa coisa que está acontecendo no resto da América Latina que todo mundo vê que não funciona, eu não entendo, sabe? É gente que provavelmente acha que vai se dar bem. Não, mas eu sou amigo do rei, se ele for eleito eu vou ganhar alguma coisa. Não vai, tenha certeza disso. É verdade. Enquanto isso, a Fabi fazia uma anotação aqui, ó, e ela escreveu Cinelândia, que eu estou espiando. Teve também, além dessa passeata aí marcada pelos gêmeos univitelinos com gosto de moda idênticos, e aliás não eram camisetas do PT, né, um tanto interessante, passeata dos gêmeos, a gente teve agora recentemente na Cinelândia, cercado mesmo, tá, gente, bem alto ali, para colocar os petistas todos juntos e dar a impressão de que estava muito cheio. Mas fica o desafio novamente, petistas não tão queridos, né, mas pessoas, façam uma manifestação na orla de Copacabana, já que vocês são tão bons, que existe tanta gente, né, os 40, sei lá, não, vamos pôr 99% das pesquisas que diz que Lula vai se eleger. Coloque na orla para a gente ver, coloque o Lula sem todos esses amigos aí que acham que vão ganhar alguma boquinha num futuro governo. Complicada essa história, mas a Cinelândia foi vexame igual, tá? Desculpa, petistas, mas a verdade é nua e crua. Privatizaram a Cinelândia, Fabi. Verdade. Cercaram a Cinelândia. Sem licitação. Sem privatizaram. A Cinelândia virou uma arena Lula. Muraram o espaço público, foi absolutamente privatizado, cercaram tudo, justamente para ninguém poder entrar sem licitação, sem nada, um absurdo completo. Eu queria saber, de novo, qual teria sido a cobertura da imprensa se o Bolsonaro tivesse privatizado a Cinelândia. Eu sempre falo isso, porque as pessoas precisam entender que não existe jornalismo isento. O que existe é a assessoria de imprensa do Lula. Existe máquina de militância contra o Bolsonaro. Então, por isso que toda vez que acontece alguma coisa, eu chamo a atenção e faço o apelo para que o espectador faça a seguinte visão. Como seria a cobertura da imprensa se o mesmo fato tivesse ocorrido com o Bolsonaro? É um bom teste de coerência e militância. Alan e Paulo, um bom teste aconteceu recentemente uma motociata que o presidente participou na rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. E eu me desloco diariamente para a capital porque moro no interior. Então eu escolhi o horário para passar na pista oposta exatamente quando a motociata estivesse a caminho do interior. E eu contei 11 minutos só de Bandeirantes e de uma multidão de motos passando. Segundo o Datafolha, tinham 5 quando eu cheguei à redação na capital, os portais já estavam publicando a informação de que o pedágio havia registrado 2.000 motos, ou pouco mais de 2.000 motos. Eu falei, mas é impossível, gente. Eu contei, eu cronometrei. Mas seus olhos não são a verdade mais. Estão querendo te o convencer que o que você está vendo... E aí a gente já puxa outro fio aqui para o nosso... Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Pois é. E aí a gente já tem outro fio para a gente comentar aqui, que é a questão das pesquisas, né?
Praticamente todos os dias temos uma pesquisa publicada nos jornais e praticamente todos os dias elas elegem o Lula no primeiro turno já. Neste momento já estão elegendo o Lula no primeiro turno. Não precisava nem ter eleição, segundo os institutos de pesquisa, que hoje são pagas não só pela velha imprensa, pela mídia mais tradicional, mas também bancos, corretoras, todo mundo tem uma pesquisa para chamar de sua. E, coincidentemente, Alan, ou não, em todas elas o Lula está eleito no primeiro turno. Aí você comenta e depois o Roger, eu queria ouvi-lo também sobre isso. Pois é, o erro é sempre para o mesmo lado. E desde 2014, pelo menos, essas pesquisas elas erram grotescamente. Se a gente pegar a eleição do Dória para governador, ele nem iria para o segundo turno, de repente ele ganha no primeiro turno. Prefeito, para desculpa. Prefeito em 2016. Corrido, prefeito. A própria do Aécio Neves, com a Dilma, o Aécio Neves nem iria para o segundo turno, e foi. Do Bolsonaro nem se fala, também não iria para o segundo turno e que dirá ganhar no segundo turno com a votação expressiva que ele teve. Então, assim, já passou da hora de questionar essas pesquisas, porque são erros muito grotescos, não é um ou outro erro, são milhares de erros. Então, me parece que há alguma questão, no mínimo, né, metodológica, que tem mostrado que os seus olhos, quando você observa a realidade, não bate com a pesquisa. É o que a Fabi falou. Chame o Lula e saia na rua aí com o Lula para dar uma volta, né, na praia, no aeroporto, vai ser hostilizado. E as pesquisas mostram ele como líder. Tem alguma coisa que está estranha aí. E, de novo, né, se a gente voltar ao passado, as pesquisas têm errado sistematicamente. Roger, você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Não, nunca. Eu fiz várias pesquisas na internet que são enquetes, né? Não tem o valor da pesquisa. Mas mais engraçado é o teor das pesquisas, que não é só intenção de voto. Teve até o ridículo de quem é mais honesto, o Lula ou o Bolsonaro. Né? Ganhou, claro, o Lula ganhou. E tem, sabe, quem é mais feio, quem fede. Os caras estão inventando moda, sabe? Quem menos quem você compraria um carro, quem você acredita. Então, e é isso que você disse, né? Todo dia tem uma nova pesquisa. Eu acho que ninguém está acreditando nelas, mas sem dúvida um instrumento de doutrinação, né? Um instrumento de encantamento influência da política. População também, né? Ficar postando essas coisas toda hora. Fica, Paulo. Silvio, olha só, só nessas últimas semanas, as pessoas falam assim, Paulo, você não acredita em pesquisa? Eu falo assim, olha, pesquisa tem que ser coisa que eu tenho que ter fé, então, porque fica uma coisa muito complicada. Então, vou dar um exemplo aqui com uma colinha, só na última semana, tá? Na última semana você teve um Datafolha que mostrava a diferença entre Lula e Bolsonaro de 19 pontos de vantagem para o Lula. 2 dias depois, sai uma pesquisa, e eu estou olhando aqui a minha colinha, uma pesquisa da Futura, dando a diferença de 1 ponto. Aí, ainda ao longo desta semana, saiu uma outra pesquisa do Poder Data que dava a diferença em 8 pontos. E uma outra pesquisa do Paraná Pesquisas que dava a diferença em 6 pontos. Então você tem pesquisa com 19, 8, 6 e 1. Paulo, você acredita em pesquisa? Eu falo assim, qual pesquisa que você quer que eu acredite? Porque, olha só, alguém tem que estar errado. Se a pesquisa... Eu não digo nem a pesquisa prevê o resultado da eleição. Se você falar assim, a pesquisa é um fenômeno, uma ferramenta estatística que retrata o momento com uma margem de erro. Eu falo assim, entendido. Realmente, isso existe mesmo. A ciência estatística funciona. Você tem como fazer um levantamento com menos pessoas entrevistadas e tirar um retrato da população com uma margem de erro. Amostragem. Estudei bastante estatística na faculdade. Agora, eu digo o seguinte, de 1 para 19 não é margem de erro. Alguém tem que estar mentindo. Alguém tem que estar errado. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo, ou com uma diferença de espaço de 2 dias. Não mudou todo mundo de opinião. E é por isso que aí você começa a olhar e falar o seguinte, bom, se alguém tem que estar errado. Bom, o que está errado? Deixa eu pensar aqui, o Datafolha.
Ah, o Datafolha. Quem é dono do Datafolha? Ah, é o grupo UOL Folha. Ah, entendi. Como é que é a cobertura jornalística do grupo UOL Folha? É uma cobertura isenta? É uma cobertura correta? Ou tem lado? Se tem lado, é um lado pró-Bolsonaro ou é um lado contra o Bolsonaro? Poxa, se o Instituto de Pesquisa deste grupo e que tem toda a sua linha editorial contra o Bolsonaro, será que, poxa, não gera pelo menos uma desconfiança de que se eles fossem fazer uma pesquisa, essa pesquisa vai ter um viés também contra o Bolsonaro? Então, esse tipo de coisa que tem que ser feita. E a mesma coisa em relação aos bancos. Nesta última semana, estava o Lula que se reunindo com os caras todos do mercado financeiro, os donos do Bradesco, o dono do Itaú, donos dos caras grandes. Um mês atrás, estava o dono da XP, que encomenda pesquisas rotineiramente, recebendo elogios e elogiando o Lula, e jantando com o Lula, e estando com o Lula, almoçando com o Lula. Então, essas coisas... Paulo, você acredita em pesquisa? Eu falo, não, eu desconfio muito de determinados institutos, principalmente com base no fato de que eles erram muito, e erram muito, como o Alan disse bem, sempre para o mesmo lado. E me chama a atenção, Paulo e Fabi, um dado. Nesta eleição, determinados portais de notícia, agora eles têm um selo de qualidade de pesquisa, que eles dizem o seguinte, ó, essa aqui pode, essa pesquisa é limpinha, a outra pesquisa não pode ser considerada. Mas aí eu pergunto, mas com base em que você, né? É muito esquisito. A figura dos agregadores de pesquisa também, que os portais estão usando. Isso é algo novo aqui no Brasil, mas lá fora já era usado. Os próprios Estados Unidos têm agregador de pesquisa. Mas aqui, eles não conseguem explicar a metodologia desse agregador. Então o que eles fazem? Eles montam ali uma espécie de um liquidificador, colocam todos os números de todas as pesquisas e chegam num denominador. Eu tive a oportunidade essa semana de entrevistar o CEO da Quest, pela Jovem Pan. E eu expliquei para ele que aparece sempre assim, com 95% de confiabilidade. Eu perguntei como que faz esses números. Ainda expliquei que eu sou da área de humanas e que eu não tenho obrigação de saber de exatas. Ele explicou que é o seguinte, que se replicar 100 vezes a pesquisa, vai dar 95% o mesmo resultado. Eu não acho isso incrível, mas o que eu acho incrível é as pesquisas ainda insistirem no segundo turno. Vamos pensar na realidade. Segundo turno entre Simone Tebet e presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro perde até para Simone Tebet. Gente, aí eu acho que já está too much. Né? Eu gosto do agregador. Eu gosto do agregador, porque o agregador faz a média. Aí a média é o seguinte, né? Eu sempre digo, na média, a Fabiana e eu temos um testículo e um seio cada. O Paulo, acho que ele tocou num ponto fundamental. Uma pesquisa dá uma diferença de 19 pontos percentuais e a outra dá 1, tem alguma coisa que está errada. Por quê? Porque são metodologias que têm que ser minimamente parecidas. Quando a gente faz uma pesquisa, seja ela eleitoral, seja ela acadêmica, a gente tem que seguir uma metodologia. E essas metodologias, do ponto de vista científico, do ponto de vista estatístico, elas não podem mudar muito. Então, quando você tem um erro de 1 ponto percentual numa e 19 pontos percentuais na outra, alguma coisa está muito errada, como o Paulo frisou bem.